Talvez eu não sei nem quantos livros, versículos tem na Bíblia, mas quando Deus ele quer fazer, ele pega o homem lá da tua total insignificância e coloca em lugares altos, porque ele é Deus. O Senhor tem falado desde domingo, desde segunda-feira, nesse texto bíblico. No versículo 12, no capítulo 12, eu estou lendo aqui na versão NVI, está escrito assim: o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Eu peço para que você tenha a Bíblia, estude esse texto na sua casa, até porque às vezes nós perecemos por não conhecer a Escritura. Às vezes nós vemos uma boa desenvoltura do pastor que prega, e aí a gente fala assim: mas eu não preciso da Bíblia, porque o pastor vai me explicar tudo. Mas você tem que examinar as Escrituras. Mas aqui, irmãos, eu quero discorrer a palavra do Senhor, mas eu queria ficar com esse primeiro versículo. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. O Jefferson é o que edita aqui as filmagens, ele sempre pede um tema que ele coloca lá no YouTube. Você que nos segue lá no YouTube, continue lá mandando lá o seu joia, faça o seu comentário. E você que não segue lá, Família em Cristo Church. Você vai encontrar no YouTube, no Instagram, Facebook. Isso é uma forma, irmãos. Aqui eu tenho famílias que estão vindo através das redes sociais. Então, isso aí não é para divulgar a igreja, divulgar o pastor. Mas às vezes você fica assim. Eu me lembro que quando eu estava saindo da minha antiga igreja, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tinha quem que me recorria? Eu recorria ao YouTube. Então eu ouvia a pregação do YouTube, e quando deu, eu fui para lá em Campinas, para ouvir um pastor lá de Campinas, e o outro lá de Itajaí, Santa Catarina. E eu fui, porque quando a gente está queimando, a gente vai atrás, a gente não fica, a gente quer ver a movimentação de Deus, para que a gente possa entrar naquele rabo de cometa e seguir junto. E eu creio muito nisso. E o tema dessa pregação é esse aqui, ó: espelho meu, espelho meu. Existe alguém mais santinho do que eu? Espelho meu, espelho meu. Existe alguém mais santinho que eu? Todo mundo vai lembrar daquela fábula lá da Branca de Neve, da qual ela tinha lá uma rainha. Eu não sei muito bem da história, mas parece que todos os dias ela chegava em frente a um espelho e falava: espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho falava: não, por enquanto você é mais bela, por enquanto você é a mais bonita, por enquanto você é o mais santinho. E Davi é mais ou menos essa rainha. Aqui em 2 Samuel capítulo 12, que Natã é um profeta mais novo, porque quem foi ungir Davi foi o velho profeta Samuel. E provavelmente quando aquele jovem profeta chega até ali o alto e sublime trono de Davi provavelmente ele para e ele começa: puxa vida, eu quero te relembrar algumas coisas, profeta, o que já aconteceu na minha vida. Quando eu era mais novo,
eu sofri preconceito, eu sofri preconceito do meu pai. Os meus irmãos, eles não gostavam de mim. E um belo dia, o profeta que te antecedeu, o Samuel, ele vai com uma missão de Deus, que da casa do meu pai iria sair quem governasse Israel. Mas longe da cabeça do meu pai que fosse a mim. E com toda certeza, até talvez na própria minha cabeça, Davi falando, eu estou conjecturando aqui para o Natan, e com toda certeza eu também achava que não era eu, porque eu não tinha expressão, eu não tinha tamanho, eu não parecia com um rei, eu não fui estudado, eu não manuseava armas para isso. Talvez você esteja pensando da mesma maneira. Quem sou eu para que Deus falou aquilo que vai fazer na minha vida? Quem sou eu? Eu sou um pobre coitado. Eu não sei falar, eu não sei fazer um ó no copo. Talvez eu não sei nem quantos livros, versículos tem na Bíblia. Mas quando Deus ele quer fazer, ele pega o homem lá da tua total insignificância e coloca em lugares altos, porque ele é Deus. E esse homem ele começa a falar, porque depois disso eu fui ungido a rei, mas mesmo assim eu fui esquecido, porque o meu pai mandava levar queijos, levar cafezinho para o rei e para a comitiva de exército. E chegando lá eu encontrei um baita de um gigante, e aquele gigante ele estava ali vilipendiando o nome do Senhor. Ele falava, tem homem para me enfrentar? Que exército de Deus é esse que não tem um homem para me enfrentar? E eu estava chegando ali, do nada eu pego e falo assim, quem é esse incircunciso para querer falar do povo de Deus? E ele foi com uma pedrinha, ele vai e acerta a testa do gigante, o gigante cai, ele arranca a cabeça com a sua própria espada. As lutas com os filisteus, a arca trazida a Jerusalém, e provavelmente aquele profeta, ele fica ouvindo tudo o que Davi estava falando, as vitórias, porque ninguém vai contar a derrota. Estamos no capítulo 12 de 2 Samuel. Estamos no capítulo 12 e Davi ali provavelmente falando de como Deus andava com Davi, as músicas que Davi fazia para Deus. Eu vejo aquela mulher, espelho meu, espelho meu. Mas quando se trata da palavra de Deus e da Bíblia, toda vez que nós vemos essa palavra para a gente, é o quanto, e o espelho, irmãos, ele não mentem. Os irmãos aqui mais antigos sempre viu que o meu sonho é ter um espelho, para que todo pregador, antes de pregar, ele olhe para o espelho, ele olha para aquele espelho e ele prega primeiro para ele. Porque talvez é muito fácil a gente chegar aqui e falar, vocês têm que fazer dessa forma. Mas a primeira pessoa, o primeiro ouvinte que Deus está usando é o próprio pregador. É o próprio pregador. Mas o espelho quando ele é real, aí a gente chega lá e ele vai mostrar os excessos de gordurinha. Às vezes a gente acha que está bem. Em casa tem um espelho lá que Jesus dá vontade de quebrar ele. A pastora Fátima não quer porque ela está magrinha, mas sabe, para o pastor é difícil. Vai andando assim, vai vendo aquele homem grande, gordo, assim você fica, fala, Jesus amado, ô espelho, ele é terrível. Mas tem outro também que ele vai mostrar as acnes.
Você não tem esse problema, Letícia. Mas daí ele mostra a papada, sabe assim, aquelas expressões. Quando você começa a chegar bem próximo ao espelho, você fala assim: eu estou feio, eu preciso de uma recalchutada. E na palavra de Deus é da mesma forma. A palavra de Deus, toda vez que você olhar para a palavra de Deus, você vai ver assim, o quanto eu tenho que me mudar. Mas eu acabei de sair do monte essa noite, mas eu tenho que mudar. Eu tenho que descer de novo. É que ele cresça e eu diminua cada vez mais. O pastor veio aqui e falou assim: eu não me sinto crente. Ontem eu comi uma pizza, hoje eu vou comer uma costela, irmãos. Não é para você ficar com muita inveja, mas a minha intenção foi essa. Na casa do irmão, graças a Deus tem irmão que me ama aqui ainda. E nós estamos falando sobre isso. O que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para o Senhor? Qual é o teu tipo de oferta que você está dando para Deus? É a sua mais bela ovelha? Ou é alguns frutos que caiu murcho, comido por passarinhos? Quando eu falo oferta, queridos, não é oferta de dinheiro, é a gratidão a Deus. A palavra do momento é essa. Tudo que você vai ver, gratidão, gratidão. Mas o que é gratidão? Nós temos realmente agradecido a Deus, a falar: Deus, eu preciso mudar, porque a gratidão também é aquele cara que roubava, ele não rouba mais. Aquele cara que mentia, ele não mente mais. Aquele que bebia, ele não bebe mais. Todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: já eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu. Aquele homem que um dia falou: brincou comigo, se bateu vai levar. Se você me der uma resposta, você vai tomar duas. Porque quando você está crucificado com Cristo, isso são coisas velhas. São coisas que você fala assim: não, eu não posso mais fazer isso. Porque se a pessoa me pedir para que eu ande 1 quilômetro, eu vou andar 2 com ele. Eu não vou ficar eu quero os meus direitos, como foi falado aqui. Porque quando você vive para Cristo, o mais insignificante sou eu. O mais, sabe, eu quero ajudar o meu irmão, eu quero fazer tudo para a glória de Cristo, e eu fico para depois. Mas pastor, está certo, porque lá em Mateus 6 vai dizer assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. Não se preocupe com o que você vai comer, como que vai ser o teu dia, porque Deus, no momento certo, Ele vem te dar o escape. Mas Davi, irmãos, ele contou tudo aquilo para Natã. Aí, mas vamos lá, Natã, você veio aqui, foi para você falar, não para você me ouvir. E aí Natã, ele pega, vamos lá eu estou na NVI, eu estou no versículo 2. Natã, ele começa a falar assim: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. E ele criou, ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo, até dormia em seu braço.
Então, uma das filhas era como uma das filhas para ele. Certo dia, um viajante chegou à cidade, à casa do rico, e o rico não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou seus bois para preparar uma refeição. O que o rico fez? Então, em vez de preparar das suas cordeiras, ele foi e preparou a que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira e falou assim: esse homem tem que morrer. Esse homem não merece estar vivo entre nós. Esse homem é um homem que ele tinha que pagar 4 vezes mais por esse dano causado. E o Natan, só ouvindo, é isso mesmo, é isso mesmo. Davi, ele contou a história dele todinha. Só teve uma coisa que Davi não fez. Um capítulo antes, o capítulo 11, no capítulo 11 de 2 Samuel, eu peço para que você faça a sua lição de casa, vai ler lá, vai dizer assim que no período de guerra, era para todos os reis estar em guerra, no campo de batalha. Davi, ele pegou e falou: eu não vou para o campo de batalha, vou deixar que o meu general vá por mim. Queridos, você já viu aquele irmão 6 horas? Você está passando na rua: irmão, você ora por mim? Você ora por mim? Inclusive nós temos que orar aqui pelo pai da Stephanie e pelo sobrinho da Marta. Mas eu estou falando só, não é que elas são 6 horas por mim, não. Mas você já viu aquele irmão que você ora, pastor? Você pede, você ora lá no monte para mim, pastor? Tenho visto você no monte, você ora por mim? Mas geralmente ele não ora pelas causas dele. Ele pega e ele fala: talvez eu tenha muito pecado, talvez Deus não vai me ouvir. Mas Deus, ele não fala para você que você tem que orar quando você está bem, ou quando você está mal, ou quando você está bem com Deus. Não, você tem que orar todo o tempo. Ah, eu pequei ontem, vai orar. Ai, pastor, eu não sei o que. Continue em oração, porque Deus não é como nós, irmãos. Nós é tudo no mérito. Ah, esse merece, então eu vou dar. Mas Deus não tem filhos prediletos. Ah, eu vou dar tudo para esse nada. Não, Deus ama incondicionalmente. Seja o pastor, ou seja o maior traficante da vila, Deus ama igualzinho. E Davi, ele pega, no momento de guerra, Davi, vou ficar no palácio. Eu vou ficar no palácio. Eu vou ver como estão as coisas. Irmãos, se você não prestar atenção no culto, você vai falar assim: ah, as crianças dão problema. Ah, a rua está escura. Você começa a olhar outras coisas, a não ser o que Deus está falando comigo e com você. E você vai ver que Ele está passando nos seus passadiço, no seu corredor, um lugar alto. Ele dá uma olhadinha para baixo, ele olha o que? Uma mulher se banhando, uma mulher nua se banhando. Então ele está passando, ele, opa, e ele para ali. Irmãos, para o pecado é só a gente parar um pouquinho. A consumação é uma consequência. A consumação é só uma consequência. Porque todos nós, irmãos, nós somos espirituais, mas nós temos carne. As mesmas paixões que
que a pessoa, o viciado tem, outra pessoa também pode ter. A única coisa que a diferença é do não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me deixar por aquilo que me leve. Irmãos, essa semana eu fui confrontado por Natan. O Natan apareceu lá em casa. O Natan bateu a porta. E às vezes, irmão, a gente começa a falar assim: não, eu estou bem, eu estou muito bem, tudo mais. Mas nós temos lá os nossos pecadinhos escondidos. Nós temos lá os nossos pecadinhos prediletos que não, esse aqui ninguém viu. Ninguém viu, porque aí passa batido. Só que para Deus, irmãos, Deus, Ele conhece o seu andar, o seu deitar, o seu falar. E não tem coisa melhor do que você andar com Deus. Andar com Deus é o que, pastor? É aquele cara que está todo dia? Não! Deus em todo momento Ele está aí pronto para aqueles que invocar. Se você fez o teu pecado e naquela hora você orar para Deus, Ele vai te ouvir. Às vezes, irmãos, nós confundimos Deus com essas carcaças humanas. Porque se você fizer uma coisa errada, irmão, você vai ver comigo. Se você estiver no erro, irmãos, você vai ter que... algumas sanções você vai sofrer. Mas para Deus não. Deus, Ele é Pai de amor. Ele sabe das nossas fraquezas. Hoje, irmãos, nós queremos separar a igreja. Não, eu tenho que ter uma igreja aqui, pura, limpa, uma igreja eu tenho que levar para o céu, eu tenho que conduzir para o céu, nem que seja 5 pessoas. Já viu aqueles pastor que ele dá pau em todo mundo? E ele fala: não, aqui só vai ficar eu e a minha mulher. Até os filhos correram, até os filhos não aguentaram ele. E ele acha que está pregando a palavra de Deus. É como Jesus. Você não acha que Jesus sabia da fraqueza de Pedro, de Judas, daquelas mulheres que Jesus andava? Se Jesus hoje viesse aqui, com quem será que ele estaria andando? Aonde ele estaria? Mas no sábado ele vem para a igreja. No sábado ele vem para a igreja. Jesus pode esperar que no sábado ele vai estar aqui. E isso que a religião dá esse choque. Por quê? Porque aquele homem que foi provavelmente num lugar de meretrício lá, num lugar ali de onde só tinha pessoas que precisavam de Deus ali, totalmente loucos. Eu vi Jesus lá, mas ele está aqui no domingo, será que... E ele pegou o microfone e ainda falou. E ele ainda... Você acredita que deram oportunidade para ele? Nós já vivemos isso, irmãos. Nós já vivemos estas coisas. Todos santinhos, todos bonitinhos, poludos, com seus pecadinhos de estimações escondidos. Mas o Senhor, Ele fala assim: não, eu te chamei segundo o meu coração. Então, eu sei a hora de te apertar. Talvez você está sofrendo um aperto. E aí o que acontece? Ele começa a falar assim. Natan, ele começa a falar: não, esse homem é você. Esse homem rico que foi lá e roubou o pobrezinho, da qual você está com todo zelo ali. Esse homem é você. Porque quando você fez isso, você olhou uma mulher, você pegou e você foi lá, você a seduziu, você cometeu um adultério. Davi provavelmente já tinha quase 1 ano que isso havia acontecido.
Davi, porque Davi ele pegou, ele foi, além dele ter cometido esse adultério, desse adultério causa o quê? Uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada. O que Davi faz? Davi ele pega e manda uma carta, manda um ofício lá para o teu general. Chama o homem, o esposo de Betseba. Manda ele vir aqui ao palácio. Aquele homem vai. Pois não, senhor. Bom trabalho você tem feito. Toma um vinho aqui, um uísque da melhor safra e vai curtir com a tua esposa. Ele fala: não, eu não vou fazer isso. Sabe por quê, rei? Porque o teu exército está lutando no fronte de batalha, e eu não vou ter descanso enquanto nós não decretarmos a vitória. Às vezes, irmão, nós somos dessa forma. Às vezes nós não somos como esse Urias. Vamos, hoje não vamos na campanha, não vamos orar, não, parou, vamos parar por aqui, está chovendo, tá frio, não vamos não, vai ficar ruim, tem coronavírus, não sei o que, vamos parar. Nós desistimos à toa. Mas aquele homem não, ele falou assim: enquanto nós não recebemos a nossa vitória, eu não saio do campo de batalha. Essa palavra de Deus para a tua vida essa noite. Talvez você está querendo desistir, mas Deus fala assim, ó: continua lutando, não saia do campo de batalha, até que Deus dê a vitória. Às vezes nós queremos desistir. Às vezes nós não vou parar. Eu acho que Deus não está me ouvindo. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou e está falado, se não aconteceu, você precisa descer na casa do oleiro mais uma vez. Mas não é problema do autor, é problema da peça. Deus, ele não mente. Mas aquele homem, ele fala: não vou. Davi, ele pega e fala assim, ele faz uma carta, ele entrega na mão daquele soldado e fala: vai lá e entrega para o teu capitão, para o teu general. O general vai lá, ele pega e fala assim, ó, coloca ele num fronte, diminui, venha para a retaguarda, porque eu quero ver ele morto. E aquilo aconteceu, irmãos. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele vai, ele comete um adultério, como se não bastasse. A mulher fica aguardando um filho dele, esperando um filho dele. E aí o que ele faz? Ele fala: o rapaz não caiu? Manda ele para a frente de batalha, acaba com ele lá. Davi conseguiu o que ele queria. Mulher viúva. Naquela época ele podia ter outras mulheres, porque um homem de posse pode ter outras mulheres. Deus nunca quis isso. Isso é coisa do homem, mas Deus nunca quis. Deus, ele falou: não é bom que o homem viva só. Mas não é para que você fique com... Deus ele tem um amor incondicional. Da mesma forma que eu e você, homem casado, tem que ter com a tua esposa. E aí Davi, ele pega e ele passa-se o tempo, ele casa com aquela mulher. Ele casa com aquela mulher e ele acha que está tudo resolvido. Sair do flagrante. Já tem quase um ano isso. Como é que eu vou agora? Agora ninguém mais, eu não tenho como ser mais enquadrado, porque eu casei com a viúva, tudo mais, tal, e pronto, vai fazer o quê? Foi tudo resolvido. Mas para Deus não. Para Deus não. Tudo aquilo, em Gálatas 6:7 vai dizer uma coisa: Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que você plantou, você vai colher. A lei da semeadura, irmãos, ela é uma lei universal.
ela é aqui, ela é na China, ela é para crente, ela é para descrente, ela é para quem é para ateu. Você você talvez não vai falar que não acredita em Deus, mas uma coisa todos acreditam, que é na lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você vai colher muito, de uma forma assim, abundantemente mais. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Porque Davi, ele fez isso, mas era segundo o coração de Deus. Nada que nós fizermos, todo mundo fala assim: qual é o pecado que Deus não perdoa? Eu não conheço pecado que o sangue de Jesus que não é capaz de purificar. Não existe pecado que o sangue de Jesus não purifica, irmãos. Não existe isso. Pode existir um coração duro, mas pecado, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa o pecado, o mais vil pecador. O Senhor me perdoou como perdoou os irmãos também. E como somos nós. E é engraçado, irmãos, que às vezes a gente vai conversar com pessoas: irmão, você é o quê? Irmão, cara, puxa vida, eu já tive uma vida, eu já passei na penitenciária tal, na penitenciária outra, e não sei o quê. E você? Eu fui policial militar, tal, mas estamos todo mundo junto. Essa que é a graça do Evangelho. A graça do Evangelho não tem gregos ou de quem é grego ou atenos, não tem nada disso. Depois que você se mistura com Cristo, a sua cara é parecida com Ele. Depois que você conhece esse Jesus, muita gente fala: quem diria aquela pessoa está hoje na igreja? Quem diria aquela pessoa hoje está falando do jeito que fala, menina? Quem te viu, quem te vê, Fernandinho? As pessoas são assim, irmãos. Mas Deus não, Deus ele é rico em misericórdia. E Davi, ele está ali. Eu queria já chamar o louvor. E Davi, ele está ali, desmascarado com a sua mentira, achando que era o crentão do momento, era um homem que não tinha pecado. E Deus pega e fala assim: você vai pagar por isso, você vai pagar pelos seus feitos. Davi teve problema com seus filhos. Davi teve problema com o filho querendo matá-lo. Davi teve filho que praticou incesto com outro filho. Parece que Davi estava fadado ao fracasso. Aí eu queria que você colocasse, Diogo, queria que você colocasse em Atos 13, versículo 22. Apóstolo Paulo, depois já de praticamente 1000 anos, apóstolo Paulo, ele vai falar mais uma vez de Davi. E a parte B está escrito assim: depois de rejeitar Saul, levantou Davi como rei sobre quem testemunhou. Quem é que testemunhou sobre Davi? O próprio Deus. O próprio Deus testemunhou. Sabe quem é a sua testemunha? Falando assim: eu estou com você, o próprio Deus. Às vezes nós achamos que estamos largados à nossa própria sorte, mas o próprio Deus testemunhou. E aí ele fala assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É esse Deus que nós servimos. Às vezes, irmãos, quantas pisadas na bola, quantas pisadas na bola já temos, e Deus pega e fala assim: você é homem segundo o meu coração. É um homem da qual
eu tenho prazer de testemunhar por você. Esse é o Deus que nós servimos. E não é pelas nossas falhas, porque nós somos falhos mesmo. A tendência do homem quando ele falha é que nem Adão, tentar se esconder. A tendência do homem é sair mais uma vez em retirada. Não, eu não vou porque eu pequei. Eu caí de novo. Eu quero dizer algo para ti essa noite. Talvez essa já deva ser a quinta, a centésima, milésima vez que você caiu. Mas o Senhor, Ele novamente, Ele quer restituir a sua vida. Não há pecado que o Senhor não perdoe.